Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, olha o cenário, falei que o cenário ia mudar. Mudou, né? Mas mudou muito, meu Deus, que sábado. Bom, para quem não me conhece, sou Regina Santos. Sejam todos bem-vindos a este ateliê, a este canal. Se você ainda não clicou nos botõezinhos de se inscrever, se inscreve. Aqui tem muito bom papo, tá? Todos aí voltados ao nosso mercado crocheteiro, né? Isso aqui é uma crochetaria. E também aqui eu trago as tramas da vida real por trás de uma crocheteira. Então, sim, é tudo que envolve aqui o nosso universo. Gosto muito mais de falar da vida real, isso é fato, né? Isso não quer dizer que não aparecem peças, dicas relacionadas, né? Aparecem, mas eu sou do tipo de opinião que eu acho que a gente sempre tem que se preocupar com a base, com a raiz ali, né? Para crescer fortalecido, para desenvolver no rumo certo, sabe? Para não se perder ao longo do curso. E se por acaso se perder, voltar logo para a nossa realidade. Esse é o intuito desse canal, é isso que me faz, me aquece aí, me fomenta a mente para vir aqui e falar com vocês, minhas amigas e meus amigos. Vocês sabem que, gente, eu tô chocada. Hoje, ontem eu quase não entrei nas redes sociais, já que eu conto. Hoje eu fui ver como é que tá, né? Ali o parâmetro de avaliação sobre o meu desempenho, já que esse canal esteve adormecido por um longo período, né? E depois que eu resolvi começar a movimentá-lo, eu estou observando se é válida a movimentação desse ou criar um outro do zero. Vou falar a verdade para vocês, eu estou insistindo nesse, eu gosto desse, eu tenho muita realidade assim formada na minha cabeça que se houve um tempo longo de parada, agora eu preciso sim provar primeiro a mim mesma que eu sou capaz e depois aos demais, né? Aos meus seguidores, aos meus telespectadores e a um robô que eu sou sim confiável, que eu não vou abandonar esse barco novamente, né? Mas enfim, o que foi a curiosidade que eu observei? Eu vi que a maioria dos telespectadores aí, que estão me assistindo, são homens. É uma porcentagem pequena? É, tipo 57 para 43, mas me chocou. Na minha cabeça, seria aí 10% homens e 90% mulheres, público feminino, mas não, me pôs a surpresa. Então, como eu sempre falo, olá, amigas, né? Agora eu vou mudar um pouco a fala, vou me policiar a falar olá, amigas e amigos, né? Porque tem homens aí nos assistindo também. E deixar bem claro que são todos bem-vindos. E quando eu falo das tramas trazendo para um gênero feminino, é porque eu falo sobre a minha vivência, né? Mas eu quero que meus amigos também deixem claro se a minha fala também os representa, se vocês concordam com as minhas falas, né? E se discordam, por favor, também deixem nos comentários para que eu possa vir a refletir e, quem sabe, também aprender com vocês. Não é verdade? Eu também estou aqui do outro lado aprendendo diariamente, melhorando diariamente. Eu não pretendo sair do meu curso, eu acho que eu cheguei aonde eu gostaria de estar, né? Eu não me sinto perdida no universo como eu já estive em outros vários momentos. Hoje eu me sinto no meu lar, na minha casa. E isso eu tô falando aqui, ó, da minha mente e da minha alma. O que é a alma, né? São os nossos sentimentos. Os meus sentimentos e a minha mente, os meus pensamentos, meu propósito estão aí centrados aonde estou, seja como profissional, seja como pessoal, né? Eu, figura única com a minha realidade. Não estou falando do universo que eu vivo com outras pessoas. Cada pessoa é um indivíduo. Estou falando eu me sinto bem aonde eu estou. Gostaria de trazer um montão de outras pessoas para minha realidade. Gostaria de fazer uma grande bolha com as pessoas que eu amo? Sim.
mas cada um tem aí o seu propósito, né? E cada um tem o direito a estar aonde gostaria de estar ou estar batalhando por onde gostaria de estar. Então eu não posso trazer os meus amados, né, para dentro da minha bolha. Essa é a minha bolha. Esse é o meu mundo, é o meu universo, mas é aqui que eu me sinto em paz. Isso é o mais importante, né? Mas bora lá, sobre o que eu vim falar hoje. Gente, tudo tem a ver com esse início. Vocês sabem que no sábado... vocês viram que eu não tô com a minha blusa preta? Lavei a jubinha, tá um pouquinho de sol. Coloquei uma blusa aqui, ó, veludo, bem quentinha, camiseta. Eu não costumo usar camiseta, tenho poucas camisetas, mas coloquei camiseta. Falei assim, vamos experimentar aqui, sair do comodismo daquela blusa, porque sim, às vezes não tá nem frio, eu tô com ela, porque eu gosto do conforto que ela me traz, de estar ali sem o risco de passar nenhum ventinho, sabe que eu tô acomodada naquela blusa mesmo. E aí, como eu arrumei o meu guarda-roupa ontem, eu falei, não, eu vou usar algumas roupas que eu não tenho usado muito e são sim confortáveis. Aí peguei essa camiseta aqui. Mas vamos voltar para o sábado. Sábado, eu peguei aqui o ateliê para arrumar. E por quê? Tem aí acho que mais de um mês, que começou o processo de uma reforma no meu quarto, né? A Nina sempre teve o sonho de um closet, ela montou um closet para quando a gente mudou para cá 8 anos atrás. Só que esse closet era um sonho dela, uma construção para ela e não me agradava. Porém, eu não reclamava, porque eu não quero ser pedra na satisfação do outro, sabe? Eu sou bem assim mesmo. Mesmo que isso seja dentro da minha própria casa, da minha realidade. Eu sou extremamente adaptável, desde que não mexa naquilo que eu já tenho consolidado como meu. Como, por exemplo, o ateliê não pode mexer. Aqui, não. Entendeu? Agora, a casa, eu acho, é nossa. Eu tenho isso muito bem estabelecido. Nossa. Então, eu sei que eu posso, de repente, chegar lá no meu quarto e a cama tá virada do outro lado. Antes disso gerar uma insatisfação e uma briga para mim, eu penso no quanto aquilo me é realmente importante, a posição da cama, e se é válida aquela briga. Olha como que eu sou racional, sou mesmo, gente. Eu sou muito racional, muito, muito, muito. E muitas das vezes isso causa a impressão que eu sou até fria, sabia, sobre as coisas. Não quer dizer que de vez em quando o teto não suspende aqui, né? Que o emocional não explode e o teto não suspende. Sim, pouquíssimas pessoas me conhecem, pouquíssimas, tá? Pouquíssimas. E eu sou sim sentimental, mas eu sou extremamente racional. E eu calculo mesmo sobre o que é o quanto vale uma briga. Sabe quando a gente fala assim, tal questão vale uma briga? Eu sou desse jeito, eu sou dessa pessoa. Então, eu nunca questionei lá o closet, porém não era um espaço que me agradava. A divisão lá dos nichos, a parte de cabides, assim, era um saco pra mim. Não gostava não, mas ela tava vivendo a realização dela, ok. Só que aí o que eu tinha? Uma cômoda no outro quarto, porque no closet só ficava minhas roupas de cabide e no outro quarto minhas roupas de gaveta. Aí o que aconteceu nesses últimos 8 anos? Isso a Globo não mostra. Mas toda vez que eu tive visitas na minha casa, e nos primeiros anos foram muitas vezes, né? Porque a Nina estava vivendo esse momento de receber visitas. As visitas se hospedavam no quarto de visita e eu tinha que pegar minhas roupas para o período que a visita estivesse e colocar num banquinho, numa cadeira ou em algum espaço dentro do meu quarto, porque o closet não cabia. Eu colocava em cima da parte do closet onde era cama, mesa e banho e deixava minhas roupas lá para não entrar no quarto de visitas, que era onde ficava a minha cômoda. Era um saco, né? Verdade. Mas foi indo. Pra mim, eu falava, tenho preocupações maiores. Só que, claro que não é agradável, entendeu? E eu fui vivendo. Sabe, meio quando você acostuma a viver com... Não sei, deixa eu pensar uma coisa aqui. Ah,
não é uma enxaqueca? Uma espinha? Talvez uma espinha? Talvez uma espinha. Vamos pensar assim, eu tenho uma espinha, eu sei que ela me causa incômodo ali, mas vou seguir com a vida com essa espinha? Era mais ou menos isso, eu acho. Né? Uma espinha aqui no rosto, eu acho. Um desconfortinho. Eu não sei nem fazer a comparativa agora, mas eu acho que vocês estão entendendo. Mas vamos lá. Há alguns meses, desde outubro, nós não somos mais eu, a Nina e os cachorros. Eu, a Nina e os cachorros. Não somos mais. Houve uma mudança no nosso núcleo familiar, além de nós, né? Além da nossa casa, que são nossos pais, né? No meu caso, sua mãe, que eu fui criada por mãe solo, e um irmão, né? Aí teve aí a ramificação para os meus sobrinhos e minha eterna cunhada, que é minha amiga, né? Minha irmã do coração, e ela vai ser sempre minha cunhada. Não porque eu torço que ela e meu irmão estejam juntos, é porque ela consolidou esse espaço na família e está lá, né? Até os dias atuais. Tanto que eu chamo ela de cunhada, minha cunhada não ofende ela, porque ela sabe que não é relacionada ao meu irmão, é um posto que ela foi colocada, conquistada e não saiu mais de lá, independente da quebra de vínculo dela com o meu irmão, a nossa relação se manteve, né? Além dos meus sobrinhos, além do meu irmão, é muito interessante. Ela faz parte da família, ela é da família. Então esse era meu núcleo, já o da Nina, pai, mãe e irmãos, né? E aí a Nina tem uma família bem grande, de tios, primos, primas, muita gente. A família da Nina é bem grande. A minha também é uma família grande, porém nenhum deles em convívio e nem em conhecimento, porque minha mãe é nordestina, foi a única que foi para São Paulo, e aí foi mãe solo, e eu sou a única filha paulistana, ou seja, minha mãe não voltou mais, não tive base familiar a partir dela, né? E o meu pai, como foi embora também, eu não tive base a partir dele. Então, minha família acabou ficando menorzinha de convívio, né? Só um resumo, mas bora lá. De outubro para cá, a nossa realidade mudou. E aí, os meus sogros vieram morar com a gente. Eles moram aqui agora. Com essa vinda de morar com a gente, um dos quartos, que nós tínhamos 2 quartos para visita, um dos quartos ficou para os meus sogros. E o outro quarto é atualmente o quarto de visitas. Porém, tem também o meu cunhado, né? Que o meu cunhado hoje ele é um trânsito mais corriqueiro aqui na cidade, ó, na nossa casa, né? Existe uma rotina de vinda dele fora aí do normal, né? Antes a gente não tinha, nem quando a gente morava na cidade a gente tinha tanto essa participação de visitação, né, dos nossos familiares em casa. A nossa vida realmente mudou muito depois que a gente veio morar aqui. E aí hoje a gente tem mais o quarto à disposição do meu cunhado e da minha mãe, né, que minha mãe ela também sabe que a hora, o dia que ela quiser vir, o quarto também tá lá para ela. Mas quem tem vindo mesmo é o meu cunhado, né, que pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, ele tá aqui para acompanhar também os pais, né? Ele viveu com os pais a vida inteira, então ele que tem vindo agora, né? E aí o que acontece? Toda vez que ele vem, eu preciso retirar as minhas roupas de lá, e como já precisou fazer uma modificação na casa para incluir os meus sogros, aconteceu agora a necessidade de um guarda-roupa para o quarto dos meus sogros, né? Aí a Nina deu esse alerta também dessa questão de minhas roupas ficarem lá, e eu ter que ficar indo lá e pegar, e o meu cunhado não tem dia para ir, não tem dia para vir, né? A gente não vê essa necessidade de programação, e ele é parte da família, né? A gente costuma dizer, a casa também é dele, é trânsito livre mesmo, né? Não é aquela pessoa que a gente vê necessidade, tem que arrumar, fazer faxina, colocar as louças, né? Sabe? Outro tipo de visita. Não, se ele chegar a casa e tiver bagunçado, ok, eu trabalho com ele aqui dentro, ok, tá tudo muito certo, come o que a gente come. Não existe uma preparação para receber, né? Quando a gente sabe que, dependendo das visitas, a gente faz uma preparação para receber as visitas, né? Mas enfim, aí a Nina decidiu comprar um guarda-roupa para o nosso quarto também, destruiu
o closet dela. E por que eu tô falando tudo isso? A minha cômoda, ela desceu. Depois eu vou fazer um tour com vocês pelo ateliê no final desse vídeo, tá? No que a minha cômoda desceu, teve uma peça ali também que desceu, que estava servindo de apoio no quarto, para cama, mesa e banho. Não, essa aqui era de apoio pro meu sogro. Não, a cama, mesa e banho ainda continua lá em cima. E aí, eu não sei pegar uma coisa, colocar dentro e não arrumar o restante de novo. E já tava me preparando para vir limpar aqui, né? O vidro continua com foligem, eu não lavei. Olha que interessante. Porque acabou que eu saí daqui 9 horas da noite e eu não ia mexer mais com água, né? Aqui é muito frio, tá, galera? O que aconteceu? Por que eu tô trazendo vocês para essa longa conversa? Quando eu comecei no momento, eu tinha falado pra Nina, né? Domingo eu arrumo as minhas roupas. Só que a Nina tem vivido um processo de ansiedade, né? E ela não consegue esperar. Ela quer tudo pra agora. Aí ela começa a ficar me cobrando, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que é assim, se você quer fazer uma coisa pra mim, vai lá e faz. Ok, me ajudou. Se não for do jeito que eu queria que fizesse, como o papel que eu mostrei da mesa semana passada, que ela colou do jeito que eu não queria, depois eu vou lá e conserto, não tem problema. Mas muito obrigada por você ter feito. Eu sou assim. Agora, você ficar pra mim assim, quer que eu te ajude? Você vai lavar a louça, deixa que eu enxugo? Isso você não tá me ajudando. Não tá. Com todo respeito a quem gosta dessa forma, quem lida bem com essa maneira, que acha assim, um varre, o outro tira o lixo, o outro passa pano, tudo ali na mesma hora. Galera, me atrapalha. Porque eu vivo muito em 1000 lugares ao mesmo tempo, resolvendo assim, lavando roupa, estendendo roupa, fazendo comida, tudo ao mesmo tempo e dá certo na minha logística. E quando tem uma outra pessoa no ritmo dela, eu fico me batendo ali com a pessoa porque eu acho que tá demorando demais pra acabar. Por exemplo, quando eu lavo louça, eu deixo a louça escorrendo, não seco a louça. Então você não tá me ajudando. Depois que eu em outro horário, normalmente é o café da tarde, eu guardo a louça. Tá entendendo? Eu sou assim, desse jeitinho. Então, se você fica ali falando pra mim, quer que eu te ajude a descer a cômoda? Você quer que eu desço a pecinha e deixo ali nas escadas pra você? Você não tá me ajudando. Você está me acelerando. E se eu já disse que eu ia fazer isso no domingo, não precisa ficar falando isso pra mim durante a semana, sabe? Olha como que eu sou. Eu sou desse jeitinho, gente. E aí eu acabei que no sábado, eu cansei de ouvir a Nina enchendo meu saco. Ela não terminava as coisas dela, mas ficava me chamando pra ir ali pro movimento junto com ela. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pegar as coisas pra fazer. E foi quando eu comecei a limpeza aqui no ateliê, no sábado à tarde. A princípio, eu fiz até os vídeos e apaguei, tá, galera? Comecei a fazer a faxina, eu falei, vou gravar tudo para as pessoas, pra ter isso como vlog, mostrando um dia de organização no ateliê. Só que eu estava bem brava, tava um caos dentro de mim. Eu comecei a fazer tudo com muita raiva, assim, interna, sabe? Do que eu tava fazendo algo que eu não tava querendo fazer naquele dia, que eu ia fazer no outro dia, aquilo estava me atrapalhando, porque eu queria organizar outras coisas. Mas, há mais ou menos, interessante, 20 minutos, aqui a gente tá com 18 de conversa, o meu celular, ele demonstrou que ele ia descarregar. E eu não tinha trago o carregador para cá. E eu não consegui mais fazer a gravação. Eu até fiz uns stories sobre o que estava acontecendo, e aí meu celular desligou. E eu continuo aqui embaixo arrumando. Nesse meio tempo, todo aquele estresse, aquele caos que estava dentro de mim foi se assentando. E eu comecei a ver na área ali da limpeza, da organização, tudo por trás de tudo isso que aconteceu. E a história da minha cômoda, sabe? Por isso que eu contei a história da minha cômoda. Quanto tempo essa cômoda ficou lá me servindo, e ela veio de São Paulo comigo, e ela esteve no quarto que começou o meu ateliê lá em Caieiras, sabe? Ela foi, por um tempo, eu vou mostrar um nicho que ela tem lateral, eu coloquei muito artesanato ali. E isso foi me dando motivo, assim, de alegria e de gratidão e de agradecimento. E eu arrumando essa pecinha aqui, ó, eu fui deixando espaços para os novelos que eu já comprei, porque eu fiz venda semana passada. E aí eu já organizei meu estoque, já vi o meu lucro, já investi de novo no meu ateliê. Sabe? E eu fui limpando e fui agradecendo
e fui ficando feliz e fui pedindo perdão para Deus por eu ter me permitido aquele momento de caos, onde eu só tinha motivo de agradecer, né? Um ótimo guarda-roupa, minhas roupas estão extremamente organizadas, com sobra. A minha cômoda descer para cá também foi muito bom, porque vai ser um lugar onde eu vou organizar minhas embalagens. A peça que desceu para cá, ela meio que ficou como um estoque, né? Para me colocar a minha pronta entrega num lugar onde fique guardado e sem o risco de pegar pó. E no começo, eu estava extremamente estressada simplesmente por meio período, porque eu tinha começado a arrumar no sábado à tarde e não no domingo de manhã, como eu tinha me planejado. Aí vamos adiante. Ontem eu já acordei assim, eu vou arrumar meu guarda-roupa e à tarde eu vou lá pro meu ateliê. E aí aconteceu todo um movimento aqui no meu núcleo familiar, onde eu acabei não descendo pro ateliê ontem, ficando lá mesmo e tendo que estar para minha família. E você sabe o que é engraçado? Que ontem uma moça me convidou para uma reunião, né, relacionada a artesanato também, na casa do artesão que eu participo. E ali na hora eu soube responder para ela. Eu falei para ela assim, olha, não posso, né, eu não posso me comprometer com isso, porque eu sou voltada à minha família, e se eu tiver que largar o trabalho para viver pela minha família, assim, hoje eu faria isso. Eu sei que eu não preciso, mas largar minha família para me dedicar mais ao trabalho, eu não posso. E quando eu respondi aquilo para ela, era como se eu estivesse falando para mim mesma, sabe? Porque de eu ter essa consciência comigo. Então, sim, o artesanato, ele é extremamente importante para mim. Ele é a parte mais real de mim comigo mesma hoje. Isso aqui foi uma construção detalhada, passo a passo, ponto a ponto, real em cima de real das minhas conquistas. Eu vivenciei novamente isso na faxina do sábado, na limpeza do sábado, né? Não foi uma faxina, não. Na limpeza do sábado, olhando para essa mesa aqui de escritório que foi anos da Nina e depois passou a ser minha, junto com aquela cadeira. Deixa eu virar vocês um pouquinho. Junto com essa cadeira aqui, que foi anos e anos dela, junto com a mesa que eu uso aqui por debaixo do vidro. Depois, quando ela veio pra cá, foi que ela me deu essa mesa de madeira. Ela falou pra mim, você quer essa mesa? Eu falei, quero. Ela me deu essa mesa e junto com os vidros da minha casa, da construção da minha casa, ela mandou fazer esse vidro. Por isso que eu gosto tanto desse vidro. Ele é bem grosso. Ele é 300 milímetros, se eu não me engano, a gramatura dele. Ele é bem grosso, bem firme mesmo, bem acabado, arredondado. Exatamente do tamanho da minha mesa. E eu falei, é mais fácil eu me desfazer da mesa e colocar uma base embaixo dele do que eu me desfazer dele. E ele é extremamente funcional, né? E a Nina tinha aquela mesinha lá no escritório dela, até a gente voltar aqui pra casa em outubro agora. Aquela mesa era do escritório, essa aqui, do escritório dela, aqui, ó. E aí o que acontece? Quando eu precisei ficar um período em São Paulo com ela, ela comprou de urgência lá em São Paulo uma mesa em L, para colocar na casa onde a gente ficou provisoriamente. E eu estava sentada num banquinho, crochetando em cima de uma caixa de papelão. E aquilo incomodou ela, né? Aí ela falou, não, eu vou comprar uma mesinha, porque eu não sei quando a gente vai voltar. Mas aí quando a gente trouxe a mesa, ela levou pro escritório dela, e essa dela desceu pra cá, né? E aí eu comecei a ver tudo. A cadeira que eu estou sentada aqui atrás é uma cadeira de salão de cabeleireiro. Ainda não é minha cadeira definitiva, né? Mas é a cadeira que está me atendendo hoje. Isso aqui também é um apoio, ó, que era da minha sogra. E eu coloquei aqui porque a cadeira é distante, né? Ela acaba não sendo confortável para minha coluna. Depois que eu passei a usar essa cadeira, comecei a sentir uma dor aqui no meio do tórax. E parece que dá uma travada e eu tenho que me esticar e estrala e parece que os ossos voltam para o lugar. Então é a posição mesmo que não é ideal, né? Essa cadeira de cabeleireiro veio junto com aquele carrinho ali, ó, né? A única coisa que eu tenho aqui dentro, que foi comprada do zero, esse meu armarinho aqui, que hoje ele só consegue ficar apoiado porque ele tem jogo, ele ficou mole, sabe? De tanto que... Olha meu cabelo com partezinhas brancas, que eu não sei se é fio ou creme. Porque
porque eu lavei a Jubinha hoje, né? Pronto. Esse aqui foi comprado do zero. E desde que a Nina montou, ela já montou ele com folga. E aí, com as puxadas que eu dei nele, então, ele ficou mais mole ainda. Aquelas primeiras caixas aqui em cima, ó, eram da Nina, do escritório dela. E essas tábuas aqui, ó, que é essa primeira minha prateleira enorme, elas foram tábuas da construção da minha casa. As tábuas que ficaram aqui embaixo, presas na laje, que se formou da minha cozinha, se tornaram as minhas primeiras prateleiras. Então, sim, foram muitas conquistas, muitos desafios, muita perseverança para estar onde eu estou hoje. Mas sim, a minha base ainda é a minha família, né? E às vezes, eu vou colocar a conclusão desse vídeo aqui, às vezes a gente esquece aonde está a nossa base, né? O que é a sua base real. E isso é um grande risco de ser cometido naturalmente, porque a gente gosta muito desse nosso espaço, dessa nossa conquista, né? Aqui nos traz paz, seja aí em qualquer lugar que você esteja, quando você pegar o seu novelinho, sua agulha, é o seu refúgio de paz, né? Seu ponto de paz. E a gente às vezes leva isso para o financeiro a dizer que, o dinheiro que eu ganho resolve muita coisa. E sim, o dinheiro é extremamente importante. Mas não é o financeiro que nos dá paz. Tanto que eu já tinha em mente fazer esse vídeo no sábado, aí ontem eu pensei que seria ontem que eu faria, né? Eu tinha vídeos programados até ontem, e eu acabei não descendo, e aí eu fiquei mais reflexiva ainda com como fazer esse vídeo. E eu falei, não, eu vou fazer na hora certa, no dia certo, desci hoje. Aí fui lavar meu cabelo. Pensei assim, não vou lavar o cabelo, vou descer, já vou fazer meu vídeo. Eu falei, não, eu vou lavar meu cabelo, eu preciso lavar meu cabelo hoje, depois eu desço. E aí eu vi outros vídeos de outras pessoas nesse mesmo tempo, pessoas que já alcançaram algum objetivo, seja em seguidores de rede social, seja em retorno financeiro, seja em visibilidade, mas que transparece que está num nível um pouco à frente de alcance, né, desse segmento. E dando passos para trás, deixando de lado a corrida excessiva ao trabalho de vendas, visualizações e alcance financeiro e voltando para a família. No sábado, ou foi na sexta-feira, eu vi uma moça que eu admiro muito, não sei nome, eu não sou muito de nomes mesmo, anunciando a saída dela do segmento, dizendo que ia continuar fazendo crochê, mas agora só para a família dela. Porque sim, o crochê fazia ela feliz, mas não era o fato de vender crochê que fazia ela feliz. Entende? Então, naturalmente, muitas das vezes, a gente perde o prumo do nosso caminho, e eu não estou falando não da necessidade financeira de cada um, não estou falando o quanto faz bem pagar nossas contas, realizar nossos sonhos dentro do financeiro, não estou falando disso, eu estou falando que assim, a gente acha tão importante trabalhar para ajudar a nossa família, para que nossa família tenha qualidade de vida, mas chega um momento que a gente está ali trabalhando, que a gente quer que todo mundo fique quieto, que o marido contribua nos representando onde a gente começa a se colocar ausente, né? E porque a gente precisa trabalhar e trabalhar. Então a gente naturalmente perde aquela base que era, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia levar meu filho no parque. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia comprar uma TV pra gente assistir com melhor qualidade as séries da Netflix. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia comprar, a gente ia lá naquela lanchonete da praça comprar aqueles combos gostosos, sabe? Essas coisas. E de repente, eu ia comprar roupa naquela loja, porque aí quando a gente fosse no culto, eu ia estar mais bem apresentada. Meu marido ia ficar mais em casa, porque ele não ia precisar fazer tanta extra, a gente ia ficar mais tempo junto. Esse é o objetivo inicial. E de repente, você se vê trancado no ateliê, no corre-corre do seu ateliê, e sim, a televisão foi trocada, seu marido já não faz tanta extra, as crianças agora que poderiam estar no parque precisam ficar sentadas assistindo TV baixo para não te atrapalhar. E você, sem perceber, perdeu-se do prumo.
Entendeu? Por isso que eu trouxe para essa reflexão de onde foi todo o meu caos, a minha necessidade de... Porque quando eu comecei a trabalhar com artesanato, o real motivo lá no início era para que eu ficasse mais tempo em casa, né? E por quê? Porque o nosso núcleo naquele momento, que era o museu, a Nina e os cachorros, precisava-se mais de mim. A gente tinha um cachorro que ele tinha chegado com várias infecções e ele era mais dependente da gente, e a gente dele também. Eu fui ficando em casa com o Max. Eu até mostrei ontem no meu story um jaleco de auxiliar veterinário. Eu tinha acabado de me formar em auxiliar veterinária, tentei ficar um tempo no mercado na área, aí o Max apareceu e eu fui ser auxiliar veterinária dele e acabei ficando em casa e achando bom, só que eu queria me sentir útil, eu queria, que é uma coisa que eu tenho um hábito até hoje, isso eu tenho. Quando eu não estou trabalhando, não estava trabalhando, ou quando o retorno financeiro não está satisfatório para mim, isso aqui no ateliê, no meu ofício, eu me desleixo um pouco de mim. Então, assim, eu compro shampoos e condicionador um pouco mais barato. Não é que eu deixo de ter, tá? Eu compro roupas mais espaçadas. Essas coisas particulares, eu acabo me sentindo ali no dever de reduzir. Quando eu tô vendendo mais, eu tô trabalhando mais, eu tô com independência financeira, aí eu já vou comprar kit de cabeleireiro mais caro, eu vou ir mais em salão, eu quero comprar outro tipo de roupa, sabe? Essas coisas assim. E aí, foi isso que me trouxe para o artesanato também. Eu tava em casa com o Max, mas eu queria continuar tendo as minhas coisas. E naquele momento, eu vi que a prioridade era a minha família. E sempre foi minha família. Eu tenho certeza que aí também a sua prioridade é a tua família. Só que a gente começa a entrar nas tramas, né? Nas tramas do crochê. E sem perceber a gente se perde, sabia, amiga? Sabia, meu amigo? Então, ó, o intuito desse meu vídeo hoje é se ponha sempre a pensar. Porque senão vai chegar um momento que você vai estar lá na frente e você vai ter que dar passos para trás. Como eu tenho visto acontecer com outras artesãs, como eu disse para você, que a corrida excessiva mostra que não é válido a perder a mão da família, e outros momentos que simplesmente a pessoa fala, vou desligar a câmera aqui e vou voltar para casa, sabe? Porque ela começa a não ver sentido em todo aquele alcance. Então reflita se você também não está indo para esse caminho aí na sua casa. Olhe lá pro alicerce do seu plano, o que tinha lá? Não era sua base familiar? As outras coisas são adicionais, né? Ai, Rê, mas esse dinheiro é tão importante. Sem esse dinheiro a gente não consegue. Mas encontre um meio termo, sempre. Tente encontrar um meio termo. E não fazer troca de perder aquilo que realmente faz sentido para você e se encher daquilo que só alimenta ego, né? Porque aí vai chegar um momento da sua vida que você vai estar vazia demais, triste demais, solitária demais. E se questionando, nossa, o que está acontecendo, né? Eu me sinto tão sozinha nessa jornada. Não espere isso acontecer, tá bom? Espero que esse vídeo sirva para você. Tudo que eu tô falando aqui é um relato de 2 dias que tem servido muito para mim, essa reflexão, tá? E como o objetivo aqui é dividir as tramas, né? O, eno... o novelamento de uma vida real da artesã, da crocheteira, eu começo por mim e puxo esse novelo até você. E espero que a solução que eu alcancei seja alcançado aí para você também. De maneira diferente, porque sempre temos realidade diferente, mas com a mesma satisfação, que é poder olhar para o seu núcleo e saber, eu tenho paz, tá bom? Problema a gente sempre vai ter. Mas aí a gente faz como eu falei no vídeo anterior. A gente para e tenta domar os nossos leões, ok? Meu muito obrigada e até a próxima.